E acompanhe lá, então, principalmente o blog Encontrando Alegria, e lá estarão respondidas 99,9% das perguntas, das questões sobre educação dos filhos e educação domiciliar. Então, com vocês, Camila Batista. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês no Congresso da Confraria. E eu peço desculpas a todos porque eu não tive como estar presente a todas as palestras, né? Mas eu tenho um filhotinho que ainda não tem 2 anos, então eu precisava estar com ele ontem, ele ainda mama, e só escapei para vir aqui dar a palestra e depois já volto para casa de novo. Então peço desculpas por não prestigiar todos os colegas e não estar aqui com vocês todo esse tempo. Por outro lado, até foi bom, porque eu acho que se eu tivesse assistido e visto assim o nível das palestras, eu não conseguiria estar aqui falando agora. O que eu tenho para falar para vocês é algo muito simples, muito singelo, né? E como vocês sabem, essa palestra é sobre literatura e imaginário infantil. E esse assunto não surgiu na minha vida assim como um interesse teórico, uma pesquisa, mas uma necessidade bem concreta. Quando o meu filho do meio, Benjamin, tinha cerca de 1 ano e alguns meses, ele estava completamente viciado em Discovery Kids. E eu não sabia mais o que fazer. Nós morávamos ainda aqui em Porto Alegre, num apartamento bem pequeno, numa região complicada de levar para a pracinha, sem playground. Então, a TV acabava que era a opção, né? E conversando com meu marido, nós decidimos nos desfazer da televisão, sem mudar de apartamento, permanecendo no mesmo contexto, né? Então, além de brinquedos, além de brincadeiras possíveis de serem realizadas num espaço pequeno, a saída foi começar a procurar por bons livros, tanto para ele, que era um bebê, quanto para minha filha, que na época já estava frequentando a escola. E então esse foi minha primeira incursão pelo mundo da literatura infantil, se posso falar assim, meu primeiro esforço de buscar bons conteúdos para as crianças em função de uma necessidade real, né? Nessa época nós começamos a descobrir algumas coisas boas de literatura francesa, o Livro das Virtudes, que é um clássico para os homeschoolers, né? Todo mundo tem, é um excelente livro também, super bem ilustrado. E essa busca começou a se intensificar quando nós retiramos a nossa filha mais velha da escola, a Chloe. Ela já estava na 2ª série. E começamos, então, um período de intensificamos, na verdade, um período de pesquisas, especialmente através da internet, vendo o que havia de bom fora do país, porque aqui a coisa é bem limitada, bem restrita, né? E numa dessas pesquisas, eu descobri o trabalho de um professor americano chamado John Senior, que foi aluno de um aluno do Mortimer Adler, que vocês já devem ter ouvido falar, né? É um autor bastante conhecido, tem várias obras publicadas pela Realizações, talvez a mais conhecida seja Como Ler um Livro. Esse professor fez muito pela educação nos Estados Unidos, e o John Senior, como aluno de um aluno do Mortimer Adler, também seguiu por esse mesmo caminho. Quem quiser depois procurar mais referências desse trabalho do John Senior, eu sugiro A Morte da Cultura Cristã. Acho que é o livro mais famoso dele. E lá nesse livro ele fala uma coisa interessante. Depois de muito caminhar junto com o pessoal do Great Books, divulgando aquele trabalho pelos Estados Unidos, esse resgate da leitura dos clássicos, formação do imaginário, todas essas coisas que nós temos ouvido aqui na confraria, no congresso, ele começou a se questionar por que aquele trabalho não rendia mais. Por que o trabalho do Mortimer Adler não tinha uma repercussão mais forte na cultura norte-americana?
E ele se tocou que aquilo ali estava... a metáfora que ele usa é bem interessante. Assim, ele diz é como se eles tivessem a melhor champanhe numa taça de plástico. Ou seja, o solo onde aquele material todo estava sendo depositado, a mente das pessoas já estava muito árida. O tempo já tinha passado. Os great books estavam chegando tarde demais na vida das pessoas. Então ele percebeu que ele precisava retroceder ainda mais. Se ele quisesse realmente que a alta cultura, que a verdadeira literatura produzisse todos os seus frutos na cultura norte-americana, ele precisaria começar ainda antes, isto é, na infância. Então, o trabalho do John Senior foi elaborar uma lista chamada Good Books. O Adler elaborou a lista dos Great Books, ele elaborou os Good Books, né? Essa lista é super ampla, é muito rica, e ela abrange desde do berçário até os 20 anos. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de títulos recomendados para crianças de 0 aos 12 anos são mais de 140. Pode não ser muito para quem tem o hábito de ler, mas nós estamos no Brasil, né? Então, MC Melody, coisas assim, fazem muito mais sucesso que qualquer livro, né? Então, é bastante, né? E a partir daí, isso, de certa forma, passou a nortear as nossas leituras lá em casa. Eu comecei a procurar o que havia desse material já traduzido para o português para usar com as crianças, além do nosso repertório de poesia em língua portuguesa, essas coisas boas que nós já temos aqui, como Monteiro Lobato, etc. Né? Então, esse eu considero assim, o segundo momento de aprofundamento na pesquisa a respeito de literatura infantil e educação do imaginário para essa faixa etária. Então, nessa época, desse segundo momento, eu já tinha criado o blog Encontrando Alegria. Eu já recebia muitos e-mails de pais perguntando como fazer as crianças se interessarem, o que eles deveriam sugerir, e até alguns adultos pedindo sugestões de leitura, de como começar uma vida de estudos. Então, informalmente, começou a acontecer esse trabalho de difusão desse material, né? Até que o professor Carlos Nadalin, eu não sei quantos de vocês o conhecem aqui, ele desenvolve um trabalho muito legal de alfabetização, me convidou para oferecer um bônus, um dos cursos dele, e eu não fazia a menor ideia do que oferecer. Então eu pensei, bom, eu já tenho feito um trabalho junto aos pais, alguns pais, de aconselhamento, no sentido de subsidiá-los em termos de literatura para as crianças, né? Eu acho que eu vou por aí, vou tentar elaborar um material que ajude-os a despertar nas crianças o gosto pela leitura, né? E assim surgiu o curso Ensine Seus Filhos a Gostar de Ler, e aí foi o terceiro momento, digamos assim, que eu realmente pus à prova todos esses recursos que eu havia conquistado até então nessa pesquisa solitária em função dos meus filhos, né? E esse curso, nós temos aqui algumas pessoas que o conhecem, é um curso bastante simples, breve, são 4 aulas, né? Mas em que eu percebi que eu não poderia simplesmente chegar nesses pais imbuídos das melhores intenções e simplesmente jogar uma lista de livros nos seus colos para que eles lessem para os seus filhos de qualquer maneira. Eu precisava retroceder mais um pouco ainda, né? E resgatar algumas coisas até mesmo do contexto familiar para propiciar o desenvolvimento dessa vida literária nas crianças desde cedo, né? Então, a primeira aula desse curso tem como foco a importância do papel dos pais. Então, não adianta você simplesmente ir até a livraria,
comprar um caminhão de livros, os mais caros, os mais coloridos, os mais cheios de efeitos e sons, e largar no colo da criança e você sentar lá no seu notebook e beleza? Aí, ó, te diverte. Não funciona, né, gente? Quanto mais jovem a criança, mais forte é o impacto do exemplo dos pais. Pais que não têm o hábito de ler, não despertam em seus filhos o interesse pela leitura. É claro que esse hábito não depende exclusivamente dos pais, mas em grande medida sim, porque são com os pais que a criança convive, né? Eles são as referências, eles são a origem, eles são a lei, a medida, o critério, né? Então, nessa primeira aula, eu procurei mostrar para os pais que eles realmente precisavam abrir um pouco de mão de si mesmos e instituir na sua rotina familiar um momento de leitura. Nada assim complicado. Que escolhessem um livro que fosse do agrado das crianças e passassem a ler esse livro junto com elas, né? Além de ter um momento próprio de leitura individual em que as crianças pudessem ver os pais vivendo isso também, para que eles percebessem, olha, toda a família caminha numa mesma direção. O papai está me dando um livro porque ele lê, ele gosta disso. Então deve ser realmente uma coisa legal, eu também vou ler, né? Então esse basicamente é o conteúdo da primeira aula, para mostrar realmente aos pais que não basta você dar o recurso, né? Você entregar o livro no colo da criança, você precisa viver isso também, né? É preciso coerência, né? A segunda aula é uma aula assim bem chatinha, assim, porque fala sobre as novas tecnologias, né? E como nós podemos utilizá-las a nosso favor, né? E inevitavelmente entra a questão de esmiuçar os malefícios da exposição excessiva a esse tipo de mídia na vida das crianças, né? E isso não é agradável, eu confesso assim que eu me esforço para assustar, porque senão eles deixam, é muito mais fácil você pegar um tablet e largar no colo da criança. Te diverte, fica quietinho, né? É muito mais fácil, né? Mas nem por isso é o certo, pelo contrário, né? Então essa segunda aula é isso, né? Se você colocar essas coisas em pé de igualdade diante da criança, ela sempre vai optar por isso, porque isso é muito mais fácil. Isso não requer dela um esforço imaginativo que um livro requer. Além do mais, um livro sem figuras, por exemplo, se a criança é mais velha. Aí ela precisa ter ainda o trabalho de imaginar o que está acontecendo naquela narrativa, né? É muito mais fácil você pegar algo pronto, que não exige de você, né? A terceira aula, eu procuro ajudar os pais a distinguir os gêneros e os estilos mais adequados para cada faixa etária e também um pouco para cada temperamento das crianças, né? Nem todas vão gostar das mesmas coisas, pelo contrário, né? Então, e também tem estilos que caem melhor numa determinada época e não tanto noutra, né? Então, ajudá-los a entender um pouco disso. Por que é tão legal você ler poesia quando a criança é pequenininha, né? Porque isso desperta o ouvido dela, né? Para o ritmo, para o tempo, sutilezas que quanto mais cedo a criança aprender a captar, tanto melhor, né? Isso mais tarde vai facilitar a vida um bocado, né? E a quarta aula, a última aula, que é a minha aula favorita, é sobre como selecionar os melhores conteúdos, né? Então, diante desse quadro, assim, que a família assume uma nova postura, decide realmente instituir um momento para leitura conjunta, coletiva, onde os pais adotam a postura também de desenvolver uma vida de leitura individual, né? Onde a TV não toma mais todo o espaço de entretenimento das crianças, né? Onde os livros estão mais presentes, onde os pais conseguem perceber o que convém a cada época e a cada tipo de criança, a cada temperamento, como chegar na livraria, ou no sebo, ou na biblioteca, e escolher o melhor conteúdo, né?
É claro que eu parto da minha compreensão daquilo que é melhor, né? Mas eu trabalho no curso no sentido de deixar isso bem claro, né? Cada um faz as suas escolhas, mas a minha tem esse corte, né? E eu começo dizendo aos pais que, na dúvida, não comprem nada que tenha sido lançado há poucos dias atrás. Evitem os conteúdos mais recentes, né? Na verdade, esse critério não é meu. O próprio John Senior, ele aconselha isso, que os livros que nós escolhêssemos para as crianças, eles deveriam ter sido escritos até o final da Primeira Guerra. Por que isso? Porque nós sabemos melhor o que esperar de uma época distante, mas não longínqua, do que algo que foi escrito uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, né? Eu poderia contar aqui uma série de casos de pais que foram, na melhor das boas intenções, comprar livros para os seus filhos, leram capa, contracapa, orelhas, que normalmente costuma ser uma averiguação suficiente da qualidade de um livro, compraram o livro, chegaram em casa e tomaram um susto, porque foram surpreendidos pelo conteúdo que tinha ali dentro. E desde convidar a criança a lamber o livro, a esfregar comida no livro, a rasgar o livro, até poesias assim de como você poderia se tornar amigo do diabo. Tudo coisa legal, assim, do bem, né? Então, isso porque uma leitura superficial não é mais o suficiente. Você não tem como saber se aquele conteúdo é seguro para o seu filho, né? E aí vocês podem imaginar como é que essas mães se sentiram quando as crianças foram procurá-las mostrando o que tinha no livro, né? Qual foi o sentimento desses pais? Então, por isso, esse recuo no tempo, né? Em busca de conteúdos mais antigos, porque não que tudo aquilo que tenha sido produzido há 50 anos atrás vai ser excelente, não é, nós sabemos disso. E nem tudo que é produzido hoje é um lixo, também não é o caso. O caso é que nós sabemos melhor o que esperar, porque é um tempo que já passou, nós sabemos mais ou menos como é que as pessoas se comportavam, com que tipo de problemas elas lidavam, quais eram mais ou menos os parâmetros, né? Hoje nós não sabemos mais, o tempo está acontecendo, as coisas estão mudando, né? E então fica difícil ter esse distanciamento para julgar com mais segurança. Então eu começo por aí, nessa última aula, sugerindo isso. Na dúvida, vá para os materiais mais antigos, né? Que costumam ser mais seguros, né? Sem contar na qualidade, né, gente, literária, os conteúdos, é outra coisa, né? Mas uma coisa que eu também procuro estabelecer nessa aula é o seguinte. Eu estabeleço uma divisão em dois tipos de repertório. São duas frentes que eu acredito que todos os pais, especialmente os pais cristãos, devem procurar trabalhar. É muito comum nós encontrarmos famílias que no zelo, na piedade, no excesso de cuidado, procurem dar para as crianças só conteúdo religioso. Isso é bacana, isso é muito importante, mas isso não é tudo, né? Então, nessa última aula do curso, eu faço a seguinte distinção. Por um lado, nós devemos tentar trabalhar um repertório religioso, né? Mesmo famílias não cristãs podem fazer esse esforço nesse sentido. Por quê? Não numa tentativa de conversão, de convencimento, de lavagem cerebral, nada disso. Mas por quê? Se nós pararmos para pensar, nenhuma cultura, não existe na história humana relato do surgimento de nenhuma cultura ateia. Não é verdade? Todas as culturas nasceram de uma experiência com o transcendente, de uma experiência religiosa. Daí a importância e a serventia para qualquer ser humano da exploração desse tipo de repertório, porque isso é a nossa própria história. E nós não podemos alijar nossas crianças dessa herança.
Ainda que não haja nenhuma pretensão de formação espiritual, de transmissão de valores religiosos, essa é uma verdade. A cultura que hoje nós vivemos, ela está alicerçada sobre isso. Então, de certa forma, oferecer esses conteúdos à criança é recolocá-la no caminho dos nossos antepassados, de compreender e de herdar tudo isso, esse legado. E de que maneira se faz isso? Bom, aí você vai atrás da história dos patriarcas, você vai atrás da história dos reis do Velho Testamento, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, dos santos. Aí você tem um mundo de coisas, E o foco desse repertório religioso é realmente a transcendência, mostrar para a criança que existe essa dimensão em todos nós e que ela pode ser vivida, ela pode ser experimentada. Existem inúmeros exemplos de pessoas que viveram coisas fantásticas, abrindo o horizonte da criança para além da materialidade, para além do corriqueiro, puxando-a para cima, para mais perto de Deus realmente. Por um lado. Por outro lado, eu proponho também o desenvolvimento de um repertório virtuoso. Por que eu faço essa distinção? Porque aparentemente pode gerar uma confusão. Não, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque todos nós conhecemos muitas pessoas que não têm nenhuma religião e que, no entanto, têm muitas virtudes. São exemplares em muitas coisas. Então, de certa forma, esse repertório virtuoso, ele abarca o repertório religioso, porque você não encontra uma pessoa religiosa de verdade que não seja virtuosa. Só um hipócrita, um fariseu, uma coisa assim, um picareta, um fake, Agora, o normal é que a pessoa verdadeiramente religiosa seja uma pessoa virtuosa, mas a pessoa virtuosa não necessariamente é uma pessoa religiosa, E por isso existe todo esse outro lado que pode ser explorado também. E aqui o foco, se em termos de repertório religioso o foco era transcendência, era santidade, nós podemos até dizer. Por outro lado, esse repertório virtuoso, o foco dele é o heroísmo. As virtudes da bravura, da coragem, da perseverança, da paciência, da bondade, da generosidade, de todas essas coisas. E como exemplos por excelência desse tipo de repertório, eu penso que eu posso citar dois gêneros que eu creio que nós precisamos resgatar no nosso país para a educação dos nossos filhos, das nossas crianças. E esses gêneros são a fábula e o conto de fadas. Eu não sei quanto a vocês, mas os contos de fada que eu tive contato na minha infância já eram todos de segunda mão. Eles já haviam sido diluídos, adoçados, empobrecidos, E, obviamente, que toda a riqueza da mensagem original havia sido enfraquecida, diluída. E é interessante essa questão, porque se nós formos ler os originais, eles são violentos. Eles têm coisas pesadas. Vocês peguem lá aquela coleção, desculpa, vou falar a verdade, aquela coleção horrorosa da Kozak Naif, feia pra caramba, fedida pra caramba. Você vai ler aqueles contos, você fica assim, nossa, mas eu vou falar isso pro meu filho? Sim, sim. Gerações e mais gerações foram educadas com esse tipo de conto. Por quê? Por uma gratuidade, por uma excentricidade, porque a gente tem que encher a cabeça das crianças de coisas assustadoras para que elas tenham medo de noite. Não, não é nada disso. Se nós acharmos que a maldade não faz parte da imaginação das crianças, nós estamos enfraquecendo o próprio pecado original. Vem no programa. Nós sabemos disso. Ou seja, todo mundo aqui deve ter algum episódio da infância em que se deu conta de que havia algo de não muito legal dentro de si. E os contos mostram isso. Só que não mostram só isso. Eles mostram que é possível você escolher a coisa certa. Você fazer
a ter aquele gesto generoso, oferecer o perdão, se entregar à providência divina. E nesse momento, o transcendente, Deus, não sei como vocês chamam, vira ao encontro da criança. Então, enquanto as fábulas, e isso também é algo que é muito confuso para muitas pessoas, porque acham que são sinônimos, né? Fábulas e contos de fada, e não são. As fábulas, elas são verdades simples, em textos mais curtos, com personagens geralmente de animais, que têm a pretensão de transmitir uma verdade sobre a vida, uma verdade de cunho moral normalmente. Só isso, né? O Chesterton dizia que as fábulas são o alfabeto da humanidade. Eu vejo vocês, não é qualquer coisa, né? O que nós fazemos sem o alfabeto mesmo, né? Então, as fábulas são essas verdades elementares, né? E os contos de fadas são um passo além. Quando essas verdades elementares, elas entram numa trama complexa, com personagens humanos, com os quais a criança, então, pode se identificar e pode vivenciar interiormente aquelas questões. Os contos de fadas, eles são ferramentas psicológicas riquíssimas. Por meio delas, a criança aprende muitas vezes como lidar com o irmão invejoso, como lidar com a morte dos pais, como lidar com a solidão, com a rejeição. E nós sabemos que essas são coisas que podem, sim, infelizmente, fazer parte da vida das nossas crianças, né? Então, não oferecer a elas esse tipo de literatura por medo, por desconhecimento, talvez, é impedi-las de se apropriar de ferramentas que foram utilizadas ao longo dos séculos por muitas gerações no desenvolvimento da maturidade psicológica, de um crescimento mais sadio. Então, gente, para encerrar, que eu falei sem parar, eu acredito que a coisa mais importante de um conto de fada na formação do imaginário de uma criança, entre muitas que poderiam ser apontadas, na minha opinião, é a seguinte: o conto de fada, ele mostra para a criança que a vida não é fácil, que coisas ruins acontecem, e acontecem com gente boa, com gente que não merece passar pelo que passa. Mas que se essa pessoa se inclinar para o que é certo, fazer a coisa certa, tomar a decisão correta, a mão de Deus se estende para ela. Seja através de uma fada, madrinha, seja através de um desconhecido, de um lenhador, de um estranho, de um pescador, o favor de Deus se inclina para ela e a vida dela muda. E então ela pode ter esperança. Sem essa certeza enraizada lá no fundo do inconsciente, fica bem mais difícil enfrentar a vida. Era isso, gente. Temos bastante tempo para perguntas aí, então. Uma só e 2, 3. Oi, Camila. Parabéns. Obrigada por a gente estar aqui hoje, poder ouvir todas essas coisas fabulosas. E a minha pergunta principal é: a gente que não tem essa riqueza no Brasil, né, de material, por onde que a gente pode começar? Quais são os contos de fada que nós adultos podemos começar a ler? Como eu citei anteriormente de maneira tão doce e elogiosa, né, aquela coleção da Kozak Naif, né? A gente pode começar por ali enquanto não surge coisa melhor. Eu sei que já está surgindo, né, uma nova edição.
Também essa mesma coleção, numa versão estendida, se vocês pesquisarem em sebos, é possível encontrar. É uma coleção de capa dura, e aí, se eu não me engano, são 6 volumes, é bem mais coisa. Dos irmãos Grimm também. Você tem Esopo, você tem La Fontaine, você tem Oscar Wilde, você tem o Andersen, que é um pouco pessimista, mas está valendo. E aí já tem bastante coisa. Bastante coisa. E assim, não tenham pressa. A criança precisa da repetição. Se quiser ouvir durante um mês inteiro a mesma história, não tem problema. Aquilo, de alguma maneira que nós não sabemos exatamente como, está ajudando a criança a se organizar por dentro. O conto de fada funciona como uma espécie de tradução. A criança consegue entender muitas coisas do seu universo interior ao ler essas histórias. Ela não possui linguagem ainda para compreender a riqueza dos sentimentos que ela tem dentro de si. E os contos de fada fazem isso, ajudam a organizar esse mundo interior. Então não tenham pressa. Com isso aí dá para explorar muita coisa. Oi, Camila. É um prazer revê-la. Igualmente. Na verdade, eu quero deixar uma observação, um adendo que eu acho que pode ser muito interessante para algumas pessoas, acerca da questão da violência e dos crimes que se vêem nos contos de fada. E acho que você pode querer comentar em cima dessa observação. Que é o seguinte: eu acho curioso que pessoas religiosas tenham algum receio de expor as suas crianças a sofrimentos, crimes, pecados, opróbrios e assim por diante, e, no entanto, não sintam nenhum receio de expor as crianças ao episódio da crucificação de Jesus Cristo, porque eu nunca vi nenhum episódio de violência mais bárbara, mais cruel, mais sem sentido, mais desesperadora num conto de fadas do que uma multidão de pessoas crucificando Deus. Isso daí eu nunca vi num conto de fadas. Então, quer dizer, como é que essas pessoas acreditam que esse episódio de sofrimento ensina alguma coisa às crianças, serve para alguma coisa, e os dos contos de fadas não fazem sentido, né? Perfeito. Essa era a observação que eu queria deixar, porque eu acho que, como é que se diz, entra bem naquilo que você estava, naquela questão que você estava querendo abordar. Perfeito, Rafa. Existem muitas maneiras assim como os próprios contos de fadas foram diluídos e adocicados e transformados e relidos e adaptados, dá para fazer a mesma coisa mais ou menos também com o Evangelho, né? Agora, se é a verdade que você quer, não dá para ir por aí, né? Não é fácil, né? Não é bonito, mas é a realidade, né? E não oferecer a realidade para a criança, você está obstruindo o caminho dela em direção à verdade. E isso é muito grave, né? Oi, a primeira pergunta já respondeu parte do que ia perguntar, mas entre duas dúvidas. A primeira, como ter contato com esse seu curso? Seguinte, eu tenho uma filha de 6 anos e o meu dilema é exatamente esse. A gente já lê história para ela há algum tempo, só que a gente percebe que ela está querendo algo mais. Algum tempo atrás, a gente leu um livro que o conteúdo não era muito bom, mas era um livro que prendia muito. Era um livro longo, de diversos capítulos, que a gente leu durante vários dias. Sim. A minha dúvida é isso. E ela gostou muito, ela ficava ansiosa pela próxima parte. Então, livros mais longos, conteúdo mais longo do que fábulas que a gente lê no mesmo dia, um conto que a gente lê no mesmo dia. Coisas que levem, tipo, uma semana para ler, que a criança fique na ansiedade de buscar isso mais no dia seguinte. Eu tenho 2 ótimas sugestões, já testadas e aprovadas na minha casa, com as diferentes faixas etárias que eu tenho. Agora, a minha filha mais velha tem atualmente 9 anos, o do meio tem 4, e o mais novinho tem pouco mais de 1,5, né? E um dos livros que fez muito sucesso e que, inclusive, em breve vai voltar a frequentar as nossas noites lá é As Crônicas de Nárnia. Aí você tem muito mais do que uma semana de leitura, você tem meses, né? Porque você não precisa vencer um capítulo por noite, você pode ir dividindo conforme for o interesse, o tempo, né? Enfim,
como ficar melhor na rotina de vocês. E o outro que nós estamos lendo, já estamos nos aproximando do final, é o Hobbit, que é ótimo. A gente pensa assim que o livro vai ser assustador como é o filme, e não é. Porque a criança ela tem que imaginar, e ela não vai imaginar uma coisa tão cabeluda quanto aparece na tela do cinema. Então, o filme é muito pior, né? O livro, o Hobbit, é muito mais tranquilo. O meu menino de 4 anos ama, foi ele que pediu, inclusive. E ele, se eu ficar meia hora lendo, ele fica meia hora sentado ouvindo. A tendência, conforme o hábito vai se enraizando na família, é que o tempo de atenção da criança vai aumentando também, né? Então, se você deixar, pode, sei lá, virar 1 hora ou 2 horas de leitura, né? Daqui a pouco vocês podem começar a intercalar, ela lê um pedacinho em voz alta, tu lê outro, né? Não sei se te ajuda. Ah, que bom. Ah, tá, pois é. Esqueci dessa parte. Olha, você pode entrar lá no blog, Encontrando Alegria, né, .blogspot.com. Você pode procurar lá no Facebook, existe uma fanpage também, né? Eu acredito que dentro de 1 mês ou 2 eu abro uma nova turma, né? E aí eu aviso tanto no blog quanto no Facebook, todo mundo fica sabendo, e eu aviso com bastante antecedência, então se a pessoa não acompanha diariamente, também não vai ficar de fora, porque foi de uma hora para outra que começou e eu não vi, né? Então, em breve, a gente abre uma nova turma. Tem aqui, Clístenes. Parabéns, eu faço parte do teu curso também, gosto muito do teu trabalho, mas os meus filhos hoje já estão com 17 e 18 anos. Uhum. Então, naquele tempo, até que não tinha tanta informação sobre o mal que estava sendo causado. A espiral do silêncio era maior. Mas, assim, eu tive a felicidade de ler para eles contos de Shakespeare, uma tradução do Mário Quintana, eles amaram. Macbeth, fazia um sucesso fantástico, porque tem a parte surreal daquelas... uma espécie de feiticeiras, depois sim. Tem também toda uma saga que vai até a Vitória. Uhum. Teve outra coisa que me ajudou, até divido com vocês, que foi ler O Mal nos Contos de Fada, da Mary Louise Von Fran, não sei se tu conhece. Não. Ela faz uma análise psicológica de como a criança interage com aquelas questões do mal e quão importantes é verificar isso e vencer. Então, mas de resto, assim, eu tinha que cuidar, como tu colocasse, o que as professoras mandavam lá para casa, porque era lamentável. Sim. E, de certa maneira, também incentivando ele com os meus filhos com música. Sim. Que na música eu via que podia transcender muito bem, assim, essas questões de achincalhamento que eles sofrem. Não, era mais ou menos essa. E depois, se tu puderes dar a lista desses livros que tu falasse, eu não sei quais são. As sugestões de leitura? Isso. Sim. Bom, eu comecei com o livro das virtudes. Existe o livro das virtudes para crianças. Sim. E existe o livro das virtudes para adultos. Eu recomendo a compra dos dois. O livro das virtudes para adultos são 2 volumes bem grossos. É uma compilação de textos clássicos da literatura nacional e internacional, organizado por virtudes. Então é muito bacana, como um começo de pesquisa. Eu preciso ser mais paciente, por exemplo. Você vai lá e lê, e a partir daquilo ali você pode ir atrás daquele autor para ler a obra na íntegra, né? Então abre muitas portas de pesquisa, de leitura, né? E o livro das virtudes para crianças é muito legal também. Aí, obviamente, é menor e é ilustrado. Tem tanto poesias quanto pequenos contos, né? Uma outra descoberta assim, maravilhosa foi a Condessa de Segur. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Tá certo? Beleza. Que, obviamente, foi uma condessa... que viveu no século XVIII, se eu não me engano, teve 8 filhos e passou a escrever em função das crianças, para educá-los, né? Então, ela tem histórias maravilhosas, algumas das minhas favoritas são de autoria dela. As Meninas Exemplares, O Bom Diabrete,
Brás e a Primeira Comunhão. É um livro lindo, especialmente para meninos. Deixa eu pensar outras coisas. Além dos irmãos Grimm, existe uma coleção recente da Companhia das Letrinhas que são adaptações do Shakespeare também, aí bem suavizadas, assim, que servem como um primeiro contato da criança com as obras, né? E também é bem legal, a Chloe adorou. Monteiro Lobato, aqueles box, né? São ótimos, especialmente os 12 Trabalhos de Hércules, o Minotauro, são muito legais. Eu acho que eu me divertia mais que as crianças até. E muitas outras coisas. Eu faço uma lista detalhada, aí fica lá. Tem também. Tem também. Uhum. A minha rapidinho. A pergunta é uma pergunta, assim, né? No máximo 2 orações, certo? Boa, gostei dessa. Oi, Camila. Oi. Queria te perguntar assim, vocês costumam, quando vocês vão ler uma história para criança, vocês costumam também falar algum tipo de interpretação em cima, ou vocês se limitam só a ler? Assim, vocês explicam também, ou às vezes até o que representa determinados, talvez, personagens, não sei. Entendi. Alguma explicação um pouco maior. Porque tem a fase da criança que ela fica com aquela fase dos porquês, né? Ela pergunta Sim. por quê, por Sim. tudo. Uhum. Como é que vocês Então, agem com isso? Isso depende muito da criança, depende muito da faixa etária, né? Leitura é uma coisa, dramatização é outra, teatralização é outra, né? Depende. Eu acho que os pais têm que estar abertos assim a experimentar, né? Então essa é uma coisa nova. A maioria das famílias não costuma praticar. Você precisa tentar para ver o que dá certo, sem medo, né? Então, claro que ajuda você procurar ter a melhor pronúncia possível e tentar mudar um pouco as vozes para dar um pouco de clima, né? E prestar atenção na velocidade, né? Da narrativa. Se é um suspense, você tenta fazer a coisa mais lenta, mais sussurrada. Quando é uma cena de guerra, aquela explosão, aquele pau para todo lado, né? Então, tentar transmitir isso para a criança, né? Isso é bacana, né? Claro, conforme eles forem crescendo, a necessidade disso vai diminuindo e, dependendo da criança, pode até achar, tipo, ai, que ridículo, para com isso, por favor. Né? Então, tem que saber dosar, tem que saber sentir a reação da criança, né? Mas é bacana, é ótimo, e é ótimo para a gente também. Se soltar e mostrar para a criança que esse é um tempo bom, que é legal estar fazendo isso com ela, que a gente também se diverte, não é tipo, tá bom, vamos para a leitura agora. As verdades elementares são postas... Não, né? Tem que mostrar aquele engajamento mesmo. Tá sendo bom, olha só, a gente tá junto, vamos nos divertir, né? Não sei se respondi a isso. Mais ou menos. Oi. Oi. Agora a pergunta de mãe para mãe. Tá. Eu senti uma dificuldade bem simples, mas num ambiente de lar, inserir uma biblioteca como espaço físico, para mim é um desafio, porque eu também tenho uma escadinha, assim, o mais novo tem 2 anos e é meio terrível. Eu entendo. Então ele acabou estragando alguns livros, eu quis inicialmente deixá-los à mão, aí ele pegou e rasgou e tal. Então, foi uma guerra, porque eu tenho uma filha adolescente que não gostou muito. Então, eu estou nessa dúvida, eu não consigo criar um ambiente na minha casa onde haja um respeito e um acesso e, ao mesmo tempo, não sei como fazer. Então, as crianças pequenas fazem isso mesmo, é super normal, não é o teu, assim, que resolveu aprontar. Também já tive vários livros destruídos e, infelizmente, não só de literatura infantil.
riscados, várias notas, comentários, censura, né? Tem disso, né? Mas assim, o que é bom de deixar para criança pequena? Livros, aqueles acartonados bem grossos, tá? Que para ele conseguir destruir tem que ser Jedi, assim, tem que... Enfim... ou então aqueles livros plásticos que dá para babar, dá para morder, dá para jogar na água, o cachorro pode pegar, beleza. Esse tipo de material, assim, que a prova de criança pequena, né? Depois, conforme ele for crescendo, aí sim dá para liberar os outros, mas se entregar agora, já era. Queridos, aham. Sim. O que tu pode fazer, assim, ó, para que eles não fiquem só com esse tipo de material, assim, ao alcance, é deixar alguns mais baratinhos. Tipo, tá, não vai ser tão grande prejuízo se rasgasse, né? É isso. Agora, os livros bons, assim, que vocês vão querer ler outras vezes, aí é melhor realmente deixar separado, porque senão eles vão riscar, vão rasgar, não tem. Renato. Camila, oi. Oi. Sabe que eu tenho uma escadinha também, né? Sim. A Sara de 6, tem uma de 5, uma de 3. Então, eu estou lendo para a Sara o Nárnia, pela segunda vez. Uhum. E as outras, elas se dispersam um pouquinho enquanto eu estou lendo para a Sara. Eu deixo, assim, uns livrinhos para elas irem folheando e tal. Elas estão, assim, claro, não estão prestando atenção, mas elas estão absorvendo alguma coisa daquela ideia. E tu tem alguma dica, assim, para que eu possa estar trabalhando com elas nesse momento aí também? Tudo junto, assim? Eu acredito que sim, que elas estão absorvendo sim, até porque a rotina já foi instituída, então elas sabem que isso faz parte e alguma coisa elas acabam captando, né? E a minha sugestão é que tu não pare. Conforme a idade for aumentando e a rotina se enraizando, a tendência é que a atenção aumente, a tolerância, a capacidade de interesse mesmo aumente, né? Então, é por aí. Né? Não tem problema deixar outras coisas por perto, assim, algum brinquedinho, algum outro livrinho. Né? Mas tu vai perceber que até isso, assim, com o tempo vai se tornar desnecessário e a criança vai focar mesmo na história. Oi, Camila. Oi. Bom, eu também fazer uma pergunta rapidinha, assim, bem prática, de uma coisa que a gente falou bastante, que é a questão da memorização, né? E eu queria saber na prática, assim, como é que isso funciona em relação a motivar a memorização, né? E também a verificação, como é que se estabelece uma rotina, tal dia é o dia da recitação, ou, enfim, eu fiquei um pouco curiosa de como se faz isso. Sim. Bom, pode-se organizar esse tipo de atividade de muitas maneiras diferentes, né? Pode-se oferecer, por exemplo, as poesias infantis do Olavo Bilac, que é um conteúdo ótimo, as poesias bem estruturadas, bonitinhas, excelente conteúdo, com rima, as imagens são bonitas, elas gostam, né? Então, pode-se pedir para... Primeiro, é sempre bom ler para a criança, né? Para que ela ouça e perceba o ritmo, as rimas, a pronúncia correta, a entonação, né? Depois a criança pode repetir isso, né? Lendo mesmo, ela não precisa decorar assim que ela escuta, né? Ela pode ler, como as famílias costumavam fazer antigamente. Elas tinham aquele momento de se reunir, não era ao redor da TV, né? Era ao redor de um livro, ou do piano, ou do violino, né? E ali elas declamavam, né? E, claro, a criança mais velha ela pode fazer essa preparação sozinha, que já é o caso da Chloe, né? Mas quando a criança é pequena, a minha sugestão é que primeiro ela escute a gente lendo, né? Depois ela leia por conta própria. E ela pode escolher ali 1 ou 2 versos para apresentar na noite seguinte. Qual trecho dessa poesia tu mais gostou? Eu gostei quando ele falou que a lua não sei o quê.
Ah, então amanhã eu quero que tu me conte. Mas aí tu tem que falar desse jeito bonito como tu tá falando agora. Tá? Combinado? Combinado. E assim vai. E aí você pode ir aumentando a quantidade de versos, né? A Chloe, eu acho que a coisa mais extensa que ela já decorou foi o credo niceno-constantinopolitano, que é um negócio monstro, né? Gustavo tirou o couro, mas foi. Hoje ela se orgulha, eu consigo dizer, né? E a gente trabalha com a Bíblia, né? E com o compêndio do catecismo. Né? A gente começou com o catecismo eucarístico, uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta, né? Hoje a gente já está trabalhando o compêndio do catecismo, né? Mas é uma coisa assim, isso é o Gustavo que coordena. Isso né? é uma pergunta. Isso é o Gustavo que coordena e ele acha que é por aí e ela consegue vencer super bem, né? Mas como eu disse inicialmente, cada família pode estabelecer o seu sistema, né? De preferência partindo de conteúdos que despertem o interesse da criança, para que ela não crie resistência contra isso, né? Então, poesias é o melhor, porque a rima ajuda a decorar. Uma coisa vai puxando a outra, né? Olá, Camila. Olá. Não é palestra, não. Peguei o microfone, já ouvi ruído aqui atrás, já, né? Vai dar palestra. É o bullying. Não, tu sabes que sou teu fã, te admiro como mãe, cuida de 3, ainda cuida de um urso ainda, né? Sim, sim. Então, é um puta urso, né? Mas parabenizo pela exposição. E eu gostaria, na verdade, não é nenhuma pergunta, era até um adendo bibliográfico a respeito de uma indicação até mesmo para os pais, que é como pensar sobre as grandes ideias, tradução da realizações, de todo um trabalho expositivo que o Mortimer Adler conduzia na televisão sobre grandes questões que tocam a cultura ocidental. Perfeito. Então, sobre temas, por exemplo, como a própria religião, como política, enfim, ele apresenta ali formas didáticas disso se tornar uma pauta palpável para todo tipo de nível de leitor. O que toca, por exemplo, que eu considero talvez até importante quando começa a pegar essa transição dos 12 anos, 13 anos, quando as pautas começam a mudar. E aí o Mortimer Adler acaba nesse livro sendo um ótimo preenchimento aos meus olhos. Eu espero o dia em que meu saco funcionar eu me tornar pai. Aí eu vou utilizar sem dúvida alguma. Mas seria isso, um grande agradecimento. E obrigado, Thomas. Tirando as brincadeiras. Ótima sugestão. Muito bem. Não, ótimo. Nós ainda temos tempo para mais uma pergunta. Se houver. Ali. Desculpa, quem levantou a mão primeiro. Oi. Eu queria perguntar, porque assim, tu tá falando em ensinar literatura infantil e poesia. Eu imagino que isso depois, não sei se é o teu plano, mas futuramente isso vai evoluir talvez para um teatro, um cinema de qualidade. Mas como é que tu trabalharia depois de só música? Porque é uma outra coisa que tem se perdido um pouco. Sim. Atualmente. Não sei se tu tem alguma coisa pensada ou não. Eu sou analfabeta musical. Não sei ler partitura, não sei nada. Mas eu sei o que é bom. E é o que eu coloco para os meus filhos escutarem. Então, nós passamos... o que mais tem tocado já há algum tempo é John Luther, que é um compositor inglês de música erudita. Né? Que é muito bacana, é o compositor oficial da Rainha da Inglaterra, recomendo. E John Luther, com 2 T's. E é o que eu procuro fazer. Expô-los é o que é bom. Né? E tem dado super certo, porque nós temos aqui até a professora de violino do Benjamin, e ela pode comprovar que ele leva jeito e ele se revolta quando ele escuta uma música ruim. Então, dá certo isso sensibiliza a criança. Isso
por enquanto tem sido bastante. Eu gostaria de poder oferecer mais, mas agora, onde nós estamos morando, não temos os mesmos acessos que tínhamos aqui, né? Perfeito. Teve mais pessoas que fizeram essa pergunta sobre a música, também para mim. E aí, só para dar um adendo, a gente não falou de música, esse é o tema do próximo congresso, né? Que vai tratar do quadrívio, e aí nós entraremos sim nesse aspecto também da educação musical. Mas até lá, até o ano que vem, não deixem, é para ontem. Querem que o seu filho tenha uma educação musical, assim como muitos daqui também tiveram, né? Põe numa aula de instrumento, certo? Piano, violino, alguma coisa. Canto, certo? Mas o instrumento, melhor coisa. Existe uma idade assim que para se aprender essas coisas, né? A professora Suelen pode ver comigo. Se eu chegar com 30 anos querendo tocar violino, certo? Então, mas com 5, eu abro a possibilidade de um dia, inclusive, se tornar um segundo Paganini, certo? Um grande concertista. Se eu esperar isso, não, quando ele quiser, ele vai. Não vai dar, certo? Então, põe lá. E o sistema vai ser como das artes marciais. É o mestre que ensina e o aluno repete, às vezes sem saber por que ele está fazendo aquilo, por que eu tenho que fazer esse exercício idiota aqui, que não é música, é feio e não sei o quê, e essa coisa toda, e o resultado vem depois. É que nem datilografia, né? Que a gente vai fazendo uma coisa ali que não parece ter nenhum sentido e tal. E a disciplina vai ajudar. Mas é na prática ali mesmo. Tem a questão da audição, tudo, né? Mas é importante que nós... Exato. Ah, sim. Sim. Não, claro. Não, e cantar, todo mundo tem que cantar. Eu espero que todos aqui estejamos cantando, né? E todos estejamos fazendo esse esforço aqui. Cantar e falar é tão importante uma coisa quanto a outra. Mas vamos... encerrando, então, mais essa palestra. Agradeço muito a presença da Camila. Sempre excelente.